Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Feminino. Eu quero agradecer você por sintonizar a Boas Novas e poder entrar aí na sua casa, no seu consultório, onde você estiver. Hoje em dia a gente está com o celular na mão e assistindo a Boas Novas, isso é muito legal. E eu quero também te convidar a compartilhar com todas as suas amigas, familiares, que existe um espaço agora nesse horário, às 16 horas, que você pode receber informação, se inspirar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante: como definir metas e objetivos na nossa vida. A gente tem hoje um especialista na área financeira e a gente tem aqui mulheres também que têm colocado em prática esse assunto. Eu quero já apresentar o Alexandre Prado, que ele é coach especialista em economia e finanças. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Luana. É a primeira vez aqui na Boas Novas? Não é a primeira vez, não. É um prazer estar voltando. Que bom, seja bem-vindo sempre. Obrigado. Também vai estar conversando a Daniele Queiroz, que é ministra de louvor, pedagoga também e esposa, né? Mulher antenada. Mulher antenada. Literalmente, né? Para quem não conhece, a Daniela é esposa do Pablo, que apresenta o programa Antenados na Geral, que está aqui na grade da nossa programação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luana. É um prazer estar aqui de novo. Com certeza hoje vai ser uma bênção. Vamos aprender bastante, né? Também, colocar em prática. Às vezes é muito teoria e a gente não pratica. Eu acho que impulsionar e nos inspirar a sair daqui colocando em prática. E também, no louvor, a Amanda Macedo. É a primeira vez, Amanda? Primeira vez, sim. Seja bem-vinda. Feliz com a sua presença, viu? Vai ser ótimo aqui, eu creio. E vamos aprender muito, né? Isso, adorar o Senhor também. Isso. Vai ser uma bênção. E lá no artesanato, hoje não vamos ter cozinha, será um artesanato. Uma amiga minha, Márcia, que eu trouxe lá, veio comigo fazer companhia e apresentar o trabalho lindo de artesanato. Que são guardanapos. É pano de prato que chama? Pano de prato. Pano de prato decorado para o Natal. Isso, estamos no mês de dezembro e eu acho que nada mais apropriado, né, do que falar um pouquinho além de também. ser muito gostoso, né? Dar um up na vida. Verdade. Fazendo uma coisa gostosa em casa. Curtindo os filhos e aproveitando o tempo para fazer uma coisa gostosa. Verdade. A Márcia Valéria vai apresentar para a gente as técnicas que ela utiliza para fazer. Daqui a pouquinho ela vai passar para a gente todos esses segredos que a gente também pode colocar em prática em casa. Eu queria já começar com esse nosso tema. Como definir metas e objetivos de forma geral, né? Depois a gente pode especificar mais tudo isso. Fala para mim um pouquinho, Alexandre. O interessante quando a gente fala de definir metas é porque é fundamental que a gente saiba para onde nós estamos indo, né? Tem uma passagem no Alice no País das Maravilhas, quando ela se encontra perdida, ela pergunta: para onde eu vou? E aí o personagem do conto pergunta: mas para onde você quer ir? E ela fala: eu não sei. Ele fala: bom, então qualquer caminho serve, né? Então é muito mais importante, mais interessante que a gente saiba para onde a gente está indo, né? E na medida que você sabe para onde você está indo, você consegue se planejar, identificar quais são as necessidades que você tem, administrando o seu tempo, administrando os recursos, preparando-se adequadamente, e aí, né, na medida em que você tem esses elementos em seu favor, você vai alcançar, você vai conquistar o que você deseja. A gente, como mulher, né, a gente está falando aqui de espaço feminino, até mesmo para ter um filho, né? A gente sabe que para você gerar uma família estruturada, você tem que se planejar. E eu me lembro quando eu casei, já casei com esse plano, a gente já casou definido, sabe, as metas, 2 anos. Então, tem metas de curto, médio e longo prazo, né? Luana, é exatamente isso. O mais importante é se saber o que se deseja buscar e estruturar isso num prazo. Porque existem aquelas metas mais imediatas, mas como você falou a questão do casamento, e muita gente tem aquela questão de ter a casa própria, de ter o filho, de se aposentar, a faculdade, se aposentar, mas também há aquelas metas mais de curto prazo. Então, ao segregar as metas em curto ou curtíssimo prazo, aquelas metas até 1 ano,
também aquelas metas de 3 a 5 anos e até metas de 10 anos, né? Então, as pessoas hoje trabalham sem saber o que elas querem fazer quando vão se aposentar. Hoje as pessoas se aposentam com saúde, né? Se aposentam jovens. O que elas vão fazer depois, né? Dessa vida produtiva? O que vão fazer, o que vão continuar fazendo dessa vida produtiva? Então, é importante, é fundamental, eu diria, que a pessoa saiba, se planeje, porque na medida em que nós conseguimos nos planejar, nós conseguimos, inclusive, nos antecipar a questões riscos, que podem vir a prejudicar um plano que nós tenhamos. Então, os riscos... Diminui falhas e problemas Exatamente. Então, antevendo, se antecipando a determinados obstáculos, é possível, inclusive, criar planos que nós chamamos de planos de contingência, de forma que nós possamos não perder aquela meta de vista, mas, se for o caso, contornar o obstáculo. E daqui a pouquinho, então, a gente vai falar mais sobre esse assunto, colocando até em prática na vida das meninas que estão aqui para compartilhar com a gente. O pessoal que está em casa deve estar curioso, né? Como é que eu quero? O que eu posso fazer? Eu estou perdida. Porque na rotina do dia a dia, a gente vai, parece que, levando, né, a vida, com o que dá. Mas qual é a importância de sentar? Precisa ter um tempo para planejar tudo isso? Precisa. E surpreendentemente, muito pouca gente para e pensa em si. Pensa em planejar, né? Vai fazendo, vai deixando a vida levar, as coisas vão acontecendo, né? E quando elas percebem que realmente é importante parar um pouquinho, se dedicar a planejar e identificar qual direção quer seguir, se torna mais fácil e muitas vezes até mais gratificante essa jornada, né? Então, é importante sim parar, se dedicar um tempinho que seja, periodicamente, para poder rever suas metas, rever seus objetivos, planejar, separar um tempinho para poder se dedicar a um futuro melhor. Sim. Eu vou aproveitar que a gente tem duas mulheres aqui que pode falar um pouquinho da prática, né? Dani, você que falou que tem 6 anos está casada. Isso. Fez o projeto do CD. Você teve esse momento que você parou antes de casar, por exemplo, e pensou direitinho com o Pablo? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser a nossa vida? Colocou isso assim, não sei se precisa ser tanto no papel, mas pelo menos na mente. Isso que eu ia falar, assim, acho que na prática a gente conta muito com imprevistos, né? Circunstâncias que acontecem no meio do processo. E aí isso exige de nós realmente muita fé e muita disposição em reinventar o processo muitas vezes, né? Reinventar aquele planejamento. Você mencionou o exemplo do casamento e do CD. No exemplo do casamento, eu lembro que quando a gente começou a namorar, foi tão sobrenatural assim a forma como a gente se aproximou, né? Fica para um outro programa, o testemunho, que a gente tipo assim, vamos ficar noivos. Acho que esse papo que ela está falando é meio que dizendo assim, olha, foi acontecendo quando eu vi. Não estou vendo assim, muita coisa foi uma coisa meio engraçada, assim, o começo foi meio que Deus invadiu a minha rotina, assim, é uma parte mais sobrenatural. E aí a gente pensou, né, não, vamos casar logo, porque afinal de contas já temos toda a certeza que a gente precisa. Vou pegar um gancho, a vontade é essa, é fazer logo, fazer acontecer. E às vezes esse é o problema, né? E assim, eu vi que Deus não permitiu, né? Porque é inevitável a gente não mencionar o fator Deus, fé, né? Estamos aqui todos cristãos, enfim. Então a gente tem essa intimidade, a gente busca essa direção do Senhor. E na época eu lembro que eu fiquei muito agitada, né? Porque eu sonhava com aquele casamento e tal. Depois eu entendi que o Senhor permitiu realmente que a gente ficasse mais tempo no namoro e no noivado, pra gente se conhecer melhor, né? Saber as limitações um do outro, os defeitos um do outro, e a gente ter certeza. Esse projeto, né? Exatamente, entrar no casamento mais com o pé no chão. Mas eu tive sim um momento de planejar, né? Como seria esse casamento, o que eu queria. E o CD, então, meu Deus, eu lembro que eu fiz um projeto, eu apresentei para o ministério e fui acometida também de circunstâncias adversas que retardaram o meu planejamento por 1 ano, fora do que eu tinha previsto. Eu tinha uma data, um prazo de lançamento. E eu vi a mão de Deus, assim, me ajudando a não ter um prejuízo tão grande. Então, a minha dica é que a pessoa planeje, com certeza, mas nunca deixe o Senhor de fora. Eu achei interessante, a gente não tem tempo para falar agora nesse bloco, mas daqui a pouquinho eu queria falar dessa questão que ela falou. Como recomeçar, né? Porque a gente parece que
pode projetar algo e de repente não dá certo. Como é que eu posso recomeçar isso, né? Mas enquanto isso eu quero falar primeiramente contigo. Me conta um pouquinho dessa história, desse projeto. Sentou para fechar? Pois é, casamento foi bem rápido. Foi rápido, não... Planejamos sim, sentamos, conversamos, o que fazer, tive que organizar. Na verdade, eu me casei em 4 meses. Uau! Em 4 meses. Foi curtíssimo. Curto. Mas eu tive que planejar salão e tive que sentar, planejar a verdadeira Ver verdade. os custos disso, né? E uma principalmente planilha. que ela está falando aqui de Deus. Quando eu conto que eu me casei, na verdade, eu tive um namoro de 1 ano. Nós vamos completar 6 anos de casados também. Ai, que bom. Dia 27 de novembro. E assim, Deus fez com que a gente se casasse, a gente conseguiu tudo do nosso casamento. Eu planejei, eu queria uma festa, eu queria foto, eu queria a casa, eu queria tudo. Então, assim, Deus foi abrindo todas as portas. Mas foi necessário também esse planejamento. Porque se fala assim, parece um milagre, né? De repente aconteceu, apareceu do nada. Foi um milagre, mas também foi o planejamento. Você foi atrás, você correu atrás, você compartilhou, você teve um objetivo e você, de alguma maneira, foi conquistando isso, né? E Deus foi abençoando. Eu tive o objetivo e fui atrás. Isso que foi importante. A palavra-chave. Fui procurando as minhas fontes e consegui. Porque é importante a gente saber que, nesse planejamento, outras pessoas também estão envolvidas, né? Mas, ó, daqui a pouquinho a gente volta desse bloco, a gente não tem mais tempo, e a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Não sai daí. A gente fechou o bloco passado com o testemunho das meninas do planejamento, né? Claro, todas falando que Deus, Ele nos abençoa, Deus, Ele nos capacita, essa força, né? Às vezes, de enfrentar problemas. Mas eu me lembrei de um versículo que fala assim, na palavra de Deus, que a fé sem obras, ela é morta, né? Deus, Ele nos usa e quer nos usar para seguir esses projetos, né? Que Ele coloca no nosso coração. Como é que a gente coloca em prática isso, né? Que as meninas falaram, 4 meses, né, teve projetos pessoais. Como é que, por exemplo, se você pudesse aconselhar elas a trilharem esse caminho, né? Tem aí mulheres nos assistindo que querem casar, querem, de repente, estão num projeto pessoal de trabalho. Como é que eu começo a trilhar esse caminho? O melhor caminho para começar, o ponto inicial mais uma vez, para onde você quer ir. O que você quer conquistar, né? Então, se for em termos profissionais, aonde você quer chegar? Se for na vida pessoal, é o casamento? É a casa própria? É um carro? Qualquer que seja o objetivo? É ter o filho, né? Então, aonde você quer chegar? O segundo ponto importante no planejamento é por que você quer chegar ali. Isso vai te trazer o quê? Satisfação pessoal, satisfação financeira, um pouco de cada coisa, né? Por que você quer chegar ali? Isso vai ser um grande motivador, um inspirador para te manter na jornada, né? Depois de procurar identificar quais são as etapas, o passo a passo necessário para chegar lá. Então, elas falaram sobre casamento, né? Então, o que precisa para um casamento, né? Então, precisa cuidar de documentação, precisa cuidar da festa, precisa agendar espaço, precisa aliança, precisa de uma série de... Tem um passo a passo, que né? requerem custo também. Sim, e o planejamento financeiro vem a reboque, né? Então, identificar o passo a passo para chegar naquela meta. Imaginemos um casamento em 4 meses, ou em 6 meses, ou em 1 ano, mas imagine alguma coisa daqui a 10 anos. Né? Então, decisões mais complexas exigem um planejamento mais complexo também, mais detalhado. Porque na medida em que esse passo a passo é feito, nos permite também identificar o que pode dar errado naquele passo a passo. E ainda agora você falou bem sobre um termo chamado, essa coisa do inovar e também da resiliência, o termo que você falou sobre na adversidade e como lidar. Dificuldades vão acontecer, né? A gente está aqui também... Imprevistos, fracassos, não saiu como a gente queria, não no prazo que a gente queria, porque muitas vezes não depende só da gente, né? E aí? É aprender a lidar. A resiliência dentro de um planejamento é muito importante. E é uma capacidade do ser humano, né? É uma competência comportamental, uma habilidade emocional fundamental para o ser humano. Porque desde criança a gente aprende a andar, por exemplo. Você cai e levanta, cai e levanta. E na vida... A gente muitas vezes esquece disso, né? Porque a criança que aprendeu a andar de bicicleta,
ela aprendeu porque caiu várias vezes, ou de patins, ou como você citou bem, o mais básico ainda, né? A pessoa andar, né? Ela, para andar, ela teve que cair, caiu de cabeça, caiu de lado e tal. E isso faz parte, né? Ou seja, nós somos resilientes, só que ao longo da vida a gente esquece de muita coisa. Então, é fundamental que nós tenhamos essa capacidade de sacudir a poeira, dar a volta por cima, levantar o mais rápido. A resiliência é uma palavra-chave no mundo hoje, porque nós somos muito voltados e somos pressionados, melhor dizendo, por prazos, por atingimento de metas, por competitividade, no ambiente pessoal, no ambiente profissional. Então, ao termos essa capacidade de lidar com os momentos adversos e muitas vezes identificar que é na adversidade que existem oportunidades de melhoria, de crescimento. Crise é uma grande escola, né? Verdade. Mas cabe a nós... Mudança e transformação. Cabe a nós estarmos focados, abertos a entender que aquilo ali pode ser Sobre essa questão, por exemplo, às vezes, será que essa meta não está, tipo aquela história que a gente fala, né, com um passo maior que a perna? Nesse planejamento, é importante colocar esses metas, objetivos reais? Sem dúvida. Existe uma técnica muito simples para identificar uma meta, né? Ou esses pequenos passos, né? O que a gente chama de meta SMART, que numa tradução simples seria que a meta seja atingível, né? Ela seja factível, ela seja atingível, real, né? Real, que ela seja mensurável. Você quer casar? Muito bem. Eu quero casar um dia. Isso não é uma meta factível. Não, eu quero casar no mês tal, do ano tal. Eu pretendo ter filho no dia tal, ou no mês tal, no ano tal. Na medida em que você consegue fazer isso e mensurar isso, você consegue efetivamente fazer um bom planejamento, né? E sabendo que o planejamento em si, ele é uma ferramenta, ele é um recurso que caberá a você também desenvolver competências e muitas vezes utilizar o recurso de outra pessoa, trazer pessoas para te ajudar, aquelas pessoas que nos amam, outros profissionais, especificamente em termos de planejamento. Um coach é um profissional que pode contribuir substancialmente, porque é a pessoa preparada para realmente facilitar esse processo de planejamento e depois de atingimento das metas. Eu queria te perguntar, é que, por exemplo, eu fiz um planejamento, conquistei, e aí? Como é que eu vou né? Porque tem pessoas que são assim, elas planejam coisas pequenas, aqui acontece, consegue, é legal porque você vê que é capaz, mas como é que eu posso continuar dando esse espaço? Porque a gente falou que a nossa sociedade está envelhecendo. E muitas pessoas, elas, me aposentei, e agora? Eu acho que é muito da questão da inspiração e isso é de pessoa para pessoa, né? Por isso que eu falei lá no iniciozinho, no planejamento, identificar primeiro para onde quer ir e segundo, e talvez o mais importante para quê? Para qual finalidade? O que te inspira? Motivação. Porque a vida precisa disso, né? Todo dia a gente tem que se inspirar. Exatamente, né? Se é para felicidade da sua família, se é para uma questão financeira, se é para a sua automotivação, buscar entender o que te move, né? Ajudar outros que seja, né? Então, o que te move? Na medida em que as metas vão sendo atingidas, que os objetivos vão sendo alcançados, trace outros. Né? Até porque, por exemplo, uma mãe com filhos pequenos, ela tem limitações. A partir do momento, por exemplo, essa criança, esse jovem sai de casa, como a gente fala, fica aquele ninho vazio, o casal tem que se redescobrir e de repente começa a ter aposentadoria e pode viajar. Então, todo o tempo, né, na nossa vida. Esse é um tema muito interessante porque as pessoas não são preparadas a novas etapas, né? Você citou muito bem o que casais muitas vezes não se preparam porque os filhos crescem, né? E os filhos vão ter as suas próprias vidas, né? Vão constituir as suas famílias e vai ficar a síndrome do ninho vazio, que é o que a gente ouve falar, né? E efetivamente existe. Então, casais onde os filhos cresceram, planejem-se para daqui a 15, 20, 30 anos terem um outro tipo de vida. As pessoas que vão se aposentar daqui a 20, 30, 40 anos, planejem-se para ter uma vida saudável, uma vida produtiva depois daquele momento, daquela primeira aposentadoria, porque hoje as pessoas estão tendo a segunda profissão, né? A segunda fase produtiva. Então, planejar é a chave. Luana, eu queria pontuar uma coisa.
dentro da questão da resiliência, porque eu acredito que o pastor já colocou aqui pontos fundamentais, né, com muita clareza, com muita sabedoria. A questão da resiliência, eu vi no meu testemunho que pedir ajuda, se comunicar, foi algo fundamental para me ajudar a superar aquele baque, da frustração daquilo que frustração, exatamente. Então, conforme eu me comuniquei, eu passei com clareza o problema que eu estava enfrentando, muitas pessoas se mobilizaram a me ajudar. Então, às vezes, as pessoas criam um sofisma, né? O nosso público é o público cristão, então a gente cresceu ouvindo o seguinte: a mulher sunamita dizia, vai tudo bem. Então, às vezes, cria aquele sofisma do seguinte: você não tem que se comunicar, você não tem que falar nada com ninguém, porque vai tudo bem, Deus está te provando, então vai tudo bem. E não é por aí. A palavra diz lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Então, quando a gente está passando por uma fase difícil, frustrou o planejamento, a gente tem que recorrer, abrir a nossa boca e pedir socorro, porque esta é uma chave fundamental para a gente superar qualquer tipo de frustração. Na vida a gente tem planos pessoais, né? Isso. O plano familiar, profissionais, que sem dúvida, como ele falou, pessoas que te amam podem te ajudar, né? Um profissional como ele, de coach, nessa área econômica, financeira, que envolve a vida da gente, né? Ninguém está longe disso. Também ajuda. Como as pessoas estão te procurando? Qual é o principal, vamos dizer, diagnóstico dessas pessoas? As pessoas nos procuram a mim e a minha empresa através, principalmente, da propaganda boca a boca. Né? Nós estamos na internet, nós estamos nas redes sociais, no Facebook. Mas alguém que te conheceu, que falou para alguém? Pois é, pessoas que contrataram os meus serviços e os serviços que a minha empresa oferece, a Núcleo Expansão, porque realmente faz a diferença na vida das pessoas, porque muitas vezes, como eu falei, as pessoas não estão preparadas, elas não foram educadas a planejar, acaba a se antecipar. achando que é tudo intuitivo. Exatamente, e não é. Existe um lado... É pessoal ou empresarial? As duas. Na verdade, como eu vim de uma área corporativa, eu lido muito bem com o mundo corporativo. Mas eu gosto de lidar com pessoas, então, que é um grande prazer. Então, eu também lido muito bem com pessoas. Então, a questão, eu, inclusive, sou professor, dou aula, exatamente por esse relacionamento com pessoas. É fundamental. Dessa instrução, né? É fundamental porque, mais uma vez, ninguém sabe tudo, ninguém tem todos os recursos, né? Então, existe uma passagem também que diz que amar é o próximo como a ti mesmo. Só que as pessoas esquecem de amar a ti mesmo. Então, ama o próximo como a ti mesmo. Por isso não sabe amar o próximo, de amar a ti mesmo. Então, só ama o outro. Tem que aprender a se amar. Faça por você também, né? Se realize, seja um indivíduo exatamente produtivo, feliz. Isso é muito interessante, porque eu queria também ressaltar sobre a questão que quando eu estou fazendo, eu estou influenciando outras pessoas, né? Por exemplo, eu vejo muito assim, poxa, eu quero mostrar para os meus filhos o caminho que eles devem andar e por isso eu tenho que ser exemplo. Eles têm que ver que a mãe deles não é uma pessoa desorganizada, que faz tudo de qualquer jeito, né? A rotina, faz parte do nosso planejamento diário, né? O ano também, eu, por exemplo, quando eu começo o ano, eu coloco metas para o ano, né? Que é uma meta que é considerada a curto prazo, né? De um ano. Mas eu faço a meta de um ano. Claro que eu também tenho a meta de 5 anos, metas de 10 anos, que já são metas que não são tão... A quantidade é menor, né? Diminui a quantidade. Mas, assim, no ano eu coloquei 5 metas que eu quero atingir. E metas que eu sei que eu posso cumprir. Realizáveis. Para não ficar frustrada. E delas ainda ficam algumas que não conseguem. Mas é interessante você saber que a época que nós estamos, o final de ano, mês de novembro, mês de dezembro, é uma época chave. É verdade. Porque é uma época que nós já podemos nos antecipar ao que nós queremos para o próximo ano ou para os próximos anos. Isso. E sentar agora e planejar 3 semanas, um mês e meio, para planejar, para quando entrar no próximo ano, já saber para qual direção seguir para não ficar perdido. E até analisar o que aconteceu esse ano. Poxa, foi produtivo? Deu certo? O que eu conquistei, né? E muitas vezes o que não deu certo porque é um aprendizado. Como é que eu posso consertar e para andar num caminho, né, de vitória? E sem dúvida nenhuma, é interessante falar que nas dificuldades, nos problemas que a gente enfrenta, a gente aprende, né?
São aprendizados coisa, é verdade. que fazem parte da vida. Se a gente não quiser passar por problemas, então a gente tem que morrer. Porque acho que a partir do momento que você nasceu, você vai passar por situações difíceis, problemas que você vai ter que enfrentar. E amadurecer é um caminho para que a pessoa conquiste ainda mais com facilidade, né? Você tem encontrado, de repente, nesse sentido, por exemplo, eu como pastor encontro muitas pessoas que por conta da maturidade têm dificuldade de fazer planejamentos? Sim, não tenha dúvida. Há muita gente que, seja por imaturidade, seja por falta de competência, né? De não saber como fazer. E aí é a importância de recorrer a alguém que tenha essa informação, que saiba como fazer de uma forma útil, de uma forma correta. Prática e, como é que chama? Didática, né? Didática. Que faz toda a diferença. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Sobre todo esse assunto, uma coisa que eu lembrei é que Deus, Ele fez o mundo planejado, sabia? Ele teve um projeto, aí Ele fez em 6 dias o mundo inteiro e todas as coisas, e no 7º Ele descansou. Acho que fica a dica, né? Tem muita gente correndo, e não tem um tempo para descansar, para curtir, porque é fundamental que a gente também, como o nosso profissional, o Alexandre falou, tenha prazer, seja satisfeito, né? E Deus também descansou e viu que era bom, que todos nós, né, que você que está em casa, como a gente falou, está terminando o ano, que você possa olhar para trás e ver que é bom e ter expectativas do futuro e dizer, vai ser bom, vai dar tudo certo, porque eu me planejei. Alexandre, eu queria, a gente já está no último bloco, já é bem corrido, mas eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal que está em casa, que quer começar, né? Fala assim, eu sou desorganizada, eu não conquistei nada, não consegui nada, como é que eu posso fazer? Legal, bacana. É interessante que a pessoa pode, de uma forma muito simples, pegar uma folha de papel ou uma planilha no computador, não importa, mas de alguma forma estruturada, estabelecer, separar em 1, 3 e 5 anos, para a gente não botar logo muito a longo prazo. E para cada ano, bota 3 pequenas metas, nada demais, né? E procure perceber o seguinte, o que te motiva? Se nós pensarmos na palavra motivação, é o que te motiva à ação. O que vai te motivar a realizar aquela meta e atingir aquele objetivo, né? Então, estabeleça 3 pequenos objetivos e perceba o que vai te motivar ali, o que vai te inspirar para você conquistar aqueles objetivos. E uma vez que os definiu, né, cada um desses 3 anos, desses 3 períodos, identifique o passo a passo de cada um deles. Também 3 pequenos passos. Passos objetivos, como para comprar um carro eu preciso juntar um dinheiro. Para ter um filho eu preciso me programar financeiramente. Então, coloque passo a passo objetivamente e identificando o que pode dar errado. Né? Que não é pensar negativo, é se antecipar a problemas e, ao pensar no que pode dar errado, identificar também um remédio para aquele problema. Eventualmente atrasou, eu fiquei desempregado, hoje nós temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, fiquei desempregado, ok, então adia um pouquinho, né? Mas não abre mão do... Recalcula, né? Junta menos agora, mas juntar um pouquinho mais depois vai compensar. Então, ao estabelecer isso, separando em períodos, identificando o que vai te motivar, o que vai inspirar, separando passo a passo, já é um caminho para o sucesso. Meninas, obrigada pela presença, Alexandre, obrigada pelas suas dicas também. Muito obrigada. Cada uma, eu acho que a minha dica seria, vamos continuar a sonhar, vamos ter fé, acreditar e fazer, né, acontecer, para que a gente possa alcançar, inspirar e sonhar cada dia mais. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Manda um beijo para todo mundo que está em casa, continue nos assistindo